Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aprender hoje sobre o anticristo. Com base lá em 1 João, vamos ler esse versículo para basear o nosso estudo de hoje. 1 João 2:18 diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então esse versículo aí traz aí esse termo anticristo, quer dizer aquele que é contra Cristo. Então, se você observar, existe aí primeiro o anticristo, que nós sabemos que é um personagem escatológico que irá surgir durante a grande tribulação e que vai ter governo, vai ter uma confederações. Será uma inspiração, né, do próprio Satanás aqui na Terra. E depois você vê anticristos. Anticristos são todas as pessoas que até hoje que são contra Cristo, então eles podem receber o nome de anticristos. Então não vamos confundir o anticristo escatológico com o anticristos, que são todos aqueles que fazem oposição a Cristo, que se levanta contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Então eles podem ser titulados como anticristos. Então, se tratando desse personagem chamado anticristo, nós sabemos que existem algumas teorias a respeito desse personagem. Então, existe um grupo chamado amilenismo. Esse grupo, ele diz o seguinte, ele diz que eles acreditam que haverá um indivíduo, né, um personagem, que irá surgir no cenário da grande tribulação. Mas o erro dele é dizer que vai perseguir a igreja. Então a igreja não passa pela grande tribulação. A segunda teoria é do pré-milenismo histórico. Então, o que quer dizer esse pré-milenismo histórico? Ele diz o seguinte, diz que realmente vai haver um indivíduo, né, específico, que será o inimigo da igreja no período da grande tribulação. Mais um erro também desse pré-milenismo histórico, porque ele também defende que a igreja vai passar também pela grande tribulação. Existe o pós-milenismo, que são aqueles que creem que Cristo vai voltar após o milênio, né? Então eles acreditam que o anticristo é qualquer pessoa que persegue e se opõe ao crescimento, domínio da igreja aqui na Terra. Então, também é uma heresia em dizer isso. Por quê? Porque o anticristo que nós estamos falando é justamente um personagem que irá surgir na grande tribulação. E esse personagem ele vai ter um domínio, um sistema, né? Um sistema demoníaco. Ele vai ter algumas nações ao seu benefício, ao seu domínio. Nós falamos desse anticristo, que é uma inspiração do próprio Lúcifer, do próprio diabo aqui na Terra. E nós temos aí o dispensacionalismo clássico. Então, esse que nós defendemos. Nós acreditamos que surgirá, né, esse indivíduo, esse personagem, na grande tribulação, que ele vai fazer o que? Ele vai aterrorizar o mundo e vai perseguir os que não negarem o nome de Jesus. Então, porém, é bom saber que a igreja nesse tempo já está no céu, já foi arrebatada. Então ele vai perseguir quem? Vai perseguir aqueles que ficaram para trás, que não subiu no dia do arrebatamento. Ele irá perseguir quem? Os judeus. Então, esse anticristo, nós vemos aí algumas teorias. E a teoria mais certa é que vai surgir um indivíduo que é uma inspiração do próprio diabo aqui na Terra, que vai aterrorizar todos aqueles que creem no nome de
Jesus. Porém, a igreja vai ser arrebatada antes que esse personagem ele tome o trono, tome o reino. E vamos agora aprender algumas características a respeito desse personagem chamado o Anticristo. Então, nós podemos saber a respeito da pessoa, a respeito de como será esse ministério, né, dele aqui na Terra. Ele como cabeça desse império que será se levantar. Ele vai ter um domínio. Então, quais são os textos que nós podemos ver característica, como será esse mistério, como será o reinado desse anticristo aqui na Terra? Então, Ezequiel capítulo 28, versículo de 1 a 10, Daniel 7, 8, do 20 a 26, Daniel 8, 23 até 25, Daniel capítulo 9, versículo 26 a 27, Daniel capítulo 11, do 36 a 45, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 10, Apocalipse 3, de 1 a 10, e também Apocalipse 17, de 8 a 14. Então, são esses textos aí que vai apresentar a pessoa, o ministério, né, e o reinado desse personagem chamado o Anticristo. Agora, vamos ver agora algumas verdades a respeito de passagem que revela fatos a respeito desse Anticristo. Então, primeiro, ele entrará em cena nos últimos dias da história do povo de Israel. Então, Daniel capítulo 8, versículo 23, diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem de se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em visões. Então, esse feroz de cara aqui, e que será entendido em adivinhações, ele vai ser o Anticristo. Olha, a segunda e a terceira verdade a respeito desse Anticristo. Isso se encontra na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz assim, vou ler o versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente o vosso sentimento, nem vos perturbei, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, esse homem do pecado aqui, e o filho da perdição, é o Anticristo. Então, ele não vai aparecer até o dia do seu ter começado. Segundo, esse aparecimento será precedido por um afastamento. Então, uma apostasia. Então, observe que existem algumas verdades que de respeito à atuação desse anticristo. Porque a igreja, primeiro, é arrebatada. Segundo esse anticristo, ele será manifestado. Continuando aí, no mesmo capítulo 2, versículos 6 e 7, você pode ver o seguinte: e agora vós saber o que detém, para que ao seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, quem é o detentor, né? Quem impede aí o anticristo se manifestar é o Espírito Santo, né? Junto com a igreja aqui na Terra. E quem vai ser do meio tirado para depois se revelar, conforme o versículo 8, é a igreja, vai ser arrebatada junto com o Espírito Santo, e aí o anticristo vai se manifestar. Então, observe uma coisa, mesmo o Espírito Santo sendo tirado aqui da terra, por ele ser onipresente, ele vai atuar também na grande tribulação, porque ele é onipresente. Agora, a quinta verdade a respeito do anticristo é que ele vai ser um gentio. Então, nós acreditamos, com base na Bíblia Sagrada, que o anticristo ele vai ser um gentio. Então, Apocalipse capítulo 13,
versículo de número 1, né? Diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, observe que esse mar aqui, essas águas aqui, esse mar, representa as nações gentílicas. Então, se ele sobe do mar, é porque ele vem de nações gentílicas. Então, ele será um gentil. Agora, para comprovar isso, Apocalipse 17, versículo 15, veja como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, 17, 15. E disse-me, as águas que viste, se você ler o texto, né, vai ver a mulher sentada sobre uma besta, que está sobre muitas águas. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, com certeza aí, esse versículo aponta para mostrando que o anticristo ele vai ser um gentil. Em sexto lugar, nós vemos agora que o anticristo ele surge do Império Romano. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 26. Se você ler o versículo 24 e diante, ele vai tratar aquela profecia das 70 semanas. Diz assim, ó, versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então, qual foi o povo que destruiu a cidade de Jerusalém, né? O templo, o santuário, no ano 70? Foi os romanos. Então, o príncipe vai vir deste povo, conforme Daniel está falando, né? Então, ele surge do Império Romano, já que é um governador do povo que eles destruiu Jerusalém. Então, outra verdade inquestionável a respeito do anticristo. A sétima verdade, nós vemos que esse anticristo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o cabeça. Ele vai ser o cabeça da forma final do governo gentílico mundial. Por quê? Se você observar Apocalipse, capítulo 13, o versículo de número 1 e 2, né? Eu já li o 1, mostrando que a besta sobe do mar, que ali é as nações gentílicas. Agora, versículo de número 2, diz que essa besta que é o anticristo, ou a besta que vi, era semelhante ao leopardo. Os seus pés como os de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, ele vai ser um líder político, vai ter característica daquele império do Médio-Persa, da Babilônia e também da Grécia. Então, o anticristo, com certeza, ele vai ter o quê? Ele vai ter um confederados de nações e vai estar sob a sua autoridade. Então, observe que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, os chifres aí faz uma alusão a 10 reis, né? 10 reis que ele vai dominar, ele vai controlar aí algumas nações. Então, nós temos aí agora a oitava verdade a respeito do anticristo, é que ele vai ter uma influência mundial. Então, se você ler Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você vai ver que e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o anticristo ele vai ter essa influência mundial. Agora, por que ele vai ter essa influência mundial? Como surge essa conquista dele? Através de aliança com algumas nações.
Então, Daniel, capítulo de número 9, versículo 27, diz que ele faz aliança por uma semana. Agora, se você observar 8:24, você vê que ele se fortalece. 8:24 de Daniel. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E prosperará e fará o que lhe aprouve, e destruirá os fortes e o povo santo. Agora, Apocalipse 17:12, se você ver, diz que e os 10 chifres que viste, né, que a besta, são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Então, haverá um acordo, uma aliança, né, com o anticristo e algumas nações. Então, nós temos agora aí a nona verdade, que se encontra em Daniel, capítulo 7, versículo 8:24. Se você ler todo esse texto de Daniel, você vai perceber que ele tem visões dos 4 animais simbólicos. E o último animal é uma besta, que tem o quê? Que tem 10 chifres. Agora, veja o que é que acontece. Capítulo 7, versículo de número 8, diz assim: Estou eu considerando as pontas, né, que são os chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas pequenas foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então, observe esse detalhe aqui. Dá para se entender que o anticristo, ele vai ter esse domínio de 10 reis, só que a pontinha pequena, que é ele, vai crescer e vai abater 3. Então haverá guerra, né? Haverá combates. Versículo 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantará 10 reis. E depois deles se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Então, surge 10 reis, surge o governo do anticristo, o sistema besta, e dali vai surgir a pontinha pequena, que é o próprio anticristo. Então, ele é aqui nesse texto chamado de o chifre pequeno. Daniel capítulo 8, versículo 25, nós entendemos que ele surge por meio de um plano de paz. Então, Daniel 8, 25 diz assim: E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá por causa da tranquilidade. Destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então, observe que ele vai se engrandecer, né, por causa da tranquilidade, da paz que ele vai trazer. Então, o anticristo, ele vai trazer uma falsa paz. Então, essa aliança que ele faz com as nações é uma paz mundial, é uma paz, um acordo político que ele faz com as nações. Então, ele vem conquistando com base nessa falsa paz que ele vai trazer para a humanidade. Graças a Deus, nós vamos encerrar essa aula e vamos dar continuidade na próxima aula para falar algumas verdades a respeito do anticristo. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoe os teus servos, teus filhos, que irão aprender a tua palavra. Pai de amor, é isso que eu te peço, já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Uma boa aula em nome de Jesus.